Olá, bom dia. Hoje estamos aqui na quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024, com uma meditação toda especial, muito maravilhosa. Vamos pegar aqui a Bíblia e vamos abrir ela em continuidade a uma reflexão bíblica de estudo do livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 6, que tem como título Jesus, o pão da vida. Vamos lá, vamos ler apenas o capítulo 6, do versículo 26 ao 36, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós que me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E qual filho do homem vos dará? A qual o Filho do Homem vos dará? Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu zelo. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer pão do céu. Versículo 28, 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disse: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Senhor Deus, abençoe, para que a tua verdade venha ser esclarecida a cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Jesus, o pão da vida. Eles perguntaram assim no versículo 26. E tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Então a multidão estava procurando por Jesus. Há pouco tempo, Jesus tinha feito vários milagres. E um dos que Jesus fez foi multiplicar os pães e os peixes. Então, há pessoas que procuram a Deus unicamente por interesse próprio, por multiplicar seus bens, por apenas as coisas daqui, da terra. Mas, quanto à salvação, à vida eterna, poucos fazem caso. Nós queríamos pontuar apenas 3 pontos para refletir nessa reflexão. Mas quando você tiver um tempinho, pegue a Bíblia, leia
todo esse assunto sobre Jesus, o pão da vida. E se quiser, para melhor entender esse assunto, leia o contexto que fala sobre as multiplicações dos pães e peixes. Então, vamos para o versículo 29, que diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra única e exclusiva, a exclusiva de Deus, é que todos nós creamos no seu plano, que ele é Deus e que ele enviou o seu Filho Jesus. Essa é a obra fundamental. Tem que ter milagres? Tem, porque muitas das vezes tem pessoas que, para crer em Deus, tem que ver milagres. Tem muitas pessoas que só creem em Deus quando vê algo extraordinário. Mas aquele que é sigiloso de coração e que crê de uma forma simples e pura na palavra de Deus, ele não precisa ver milagres, não precisa tocar, ver grandes sinais de Deus para crer. Não, simplesmente ele crê porque crê. Isso é algo magnífico. Então, a obra de Deus é apenas que as pessoas creiam no plano da salvação por meio do seu Filho Jesus. Essa é a obra principal, que todas as pessoas creiam no plano da salvação por meio de Jesus, o seu Filho. Essa é a principal obra de Deus. Milagres acontecem, Deus é o Todo-Poderoso, mas o mais importante é que a pessoa creia no plano salvador de Deus, creia em Deus Pai e no plano salvador através de seu Filho, porque esse é o primeiro passo para a vida eterna. Segundo ponto, gostaríamos de falar, versículo 33, que diz o seguinte: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida. No deserto, o povo, quando saiu do Egito, precisava se alimentar de pão e beber água. E Deus em Cristo foi o próprio pão e a própria água. Desceu o maná do céu. Moisés clamou e Deus disse: vou alimentar, vou mandar maná. Deus sempre provê, Deus sempre cuida. O perigo é ser murmurador, ingrato. Deus tirou o povo do Egito da escravidão. Então, há muitas pessoas que não refletem sobre isso, sobre a gratidão. A gente não merecíamos a salvação, mas Deus, pelo seu muito amor, enviou o seu Filho para morrer na cruz. A maior gratidão que um ser humano pode ter para com Deus é louvar a Deus, dizer: meu Deus, Senhor Deus, obrigado, porque tu tivesse misericórdia de mim, pecador, e enviaste seu Filho para ir ali ser grato e crer e aceitar. Licença. Ser grato. Então murmuraram, mas Deus fez grandes milagres, enviou o maná. E quando tiveram sede, Deus falou para Moisés: toca na rocha, e saiu água. Essa água simbolizava o próprio Filho de Deus, e o pão simbolizava Deus. E eles, naquele momento ali, não creram que o pão da vida estava ali ao lado deles, que era o próprio Senhor Jesus, o pão que desceu do céu. Olha só, quem foi que desceu do céu? Quem unicamente desceu e unicamente subiu está à direita de Deus, o Pai? O seu Filho Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Somente Ele é o pão verdadeiro, que alimenta para a vida eterna.
Esse é o pão que por ele a gente tem que se alimentar todo dia. Porque assim está escrito em Mateus. Quando o diabo às vezes vem e nos tenta de todas as maneiras. Ele tentou o próprio Filho de Deus. Naquele momento de provação, ele disse: se tu és o Filho de Deus. O diabo sempre usa as dúvidas. Preste atenção nisso. O diabo e os demônios sempre usam as dúvidas para desvirtuar você e a mim da verdadeira fé. Então, preste bem atenção nisso. Então, ele disse para o próprio Filho de Deus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E apenas com a própria palavra se vence o diabo, com a obediência e com a palavra. E o Senhor Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então está aqui o pão que desceu do céu, a palavra de Deus, que a gente tem que alimentar o nosso espírito, a nossa alma com essa palavra. E para concluir, o terceiro ponto, versículo 36, que diz o seguinte: porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Então, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, ensinou tudo, fez sinais, e mesmo assim, eles ainda não creram. Coração duro, né? Foi o que aconteceu no Egito. Muitos, quando saíram, que foram para o deserto, no momento da provação, a ingratidão, a falta de crer e a fidelidade a Deus. Então, as pessoas veem sinais de Deus, porque sinais e milagres não salvam ninguém. O que salva a pessoa é a gratidão e a fidelidade em crer na palavra para viver ela. O verdadeiro servo de Deus, aquele que está no caminho com Deus, numa aliança da salvação, ele é grato a Deus. E outra, ele não precisa ver milagres, grandes obras para quem é Deus. Ele apenas crê. Tem muitos que, para crer em Deus, precisa ver milagre. Tem muitos que ainda vê milagre, acontecem milagres e ainda não crê. E ainda continua com o coração endurecido. E a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Tem muitas pessoas que precisam ver para crer. Igual Tomé, né? Não é isso? Muitos sabem dessa história de Tomé, que Jesus ressuscitou, os discípulos disseram, ele disse: eu só creio se eu tocar nas mãos deles e ver os cravos. E Jesus chegou a pouco momento e disse: vem cá, Tomé, toca aqui. E na mesma hora ele caiu em adoração e disse: meu Deus, Deus meu, Deus meu. E Jesus disse: porque me viste e creste, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, a gente vive pela fé e não pelo que vemos. Há pessoas que veem milagres e mais milagres e ainda continua ingrato e com o coração incrédulo para com Deus. Vamos falar com Deus. Amado Deus, nós temos falado a Tua palavra, meu Deus. Tem misericórdia. Dá-nos sempre um coração grato e um coração, meu Deus, de confiança e de fé em Ti. E crer no Senhor pela palavra. Como aquele centurião disse, envia só apenas uma palavra. Então, ele não precisou de Jesus ir lá e tocar naquele enfermo. Só a palavra que Jesus fala. E ele disse: e o meu criado será curado. Então, meu Deus, a fé é isso. É só crer na palavra.
Abençoe cada um de nós. Que venhamos, meu Deus, sempre nos alimentar deste pão. Focar o pão da vida, que o Senhor disse: trabalhai também pelo pão que permanece para a vida eterna, que é cuidar da nossa salvação. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, nos abençoe e nos dá sempre essa conscientização e essa gratidão de confiar no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoe. Isso que eu te oro, meu Deus. Toca, repreende o espírito da incredulidade, do endurecimento de coração para se voltar para o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, te suplico misericórdia. Amém. E graças a Deus. Seja consciente disso, que a fé que Deus quer é a gente crer na palavra dele. Não precisa tocar, ver milagres. E muitas das vezes vê milagres e mais milagres ainda continua com o coração endurecido. Igual aquele povo que procurou Jesus. E Jesus disse: vós me procurais pelo pão que eu vos dei. Então, a gente tem que ter o pão nosso de cada dia, o nosso lar, se possível, conforme as condições dos nossos estudos, ter um veículo. Mas o mais importante de tudo é a riqueza, o alimento, o pão do céu. Se alimente dessa palavra cada dia. E creia nela e busque, peça forças a Deus para assim fazer tudo que a palavra de Deus pede. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Ótima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus.